Bom dia, ou tarde, ou noite a todos os irmãos e irmãs que neste momento estão nos assistindo. E não somente neste momento, ao vivo, mas os irmãos que depois entram no site, porque eu sei que tem muitas pessoas que não têm internet e então entram depois. Para todos vocês, uma saudação muito forte, um carinhoso abraço para todos vocês e eu desejo que o meu Deus esteja sempre com vocês, que o meu Deus esteja lá olhando para vocês, para todos com olhos de misericórdia, com olhos de amor, que Deus ouça as suas orações. No dia de hoje, vamos estar contentes, vamos estar felizes, honrando ao Senhor, louvando ao nosso Deus, glorificando ao nosso Deus. Temos que fazer as coisas desse jeito, como se nada estivesse acontecendo. O Senhor nos Salmos diz: invoquem-me no dia da angústia, te ouvirei e tu me honrarás. E é assim como nós estamos vivendo já esses dias de angústia. Mas o nosso Deus diz que nós invoquemos Ele e que Ele vai nos responder, Ele vai nos ouvir e Ele vai estar cumprindo as nossas súplicas. Então agradecemos ao Senhor por causa disso. Vamos estar cantando, irmãos, um hino desse jeito, sem a música de fundo. Desse jeito, a capela, como se diz, vamos estar cantando este hino, o 222. E aqui os meus ajudantes também, aqui meus ajudantes de canto, que venham aqui e me ajudem a cantar. Porque numa hora dessas, assim, tão cedo de manhã, minha voz ainda tá meio dormida, como dizem, e então eu não posso cantar bem, então por isso procuro ajuda dos meus ajudantes. Se eu errar, elas continuam. Bem, todos vocês lá, os meus queridos irmãos, com o seu inário. O hino 222, que tem o título de Ó Cristo Meu. E diz assim: Oh Cristo mío, Rey de mi alma, salvaste-me del mal, lavóme en el raudal de tu preciosa sangre purísima, ninguna mancha ya me contamina. Tanto me amaste, pues que te diste, sacrificándote sobre una cruz por mi redención con tanto amor. Sé que te amo, Cristo mi Salvador. Cuando iba errante, tú me buscaste, no me dejaste perder el alma. Por plena gracia compraste mi salud, impartiéndome la santa virtud. Tanto me amaste, pues que te diste, sacrificándote sobre una cruz por mi redención con tanto amor. Sé que te amo, Cristo mi Salvador. A glória e a honra sejam para o nosso Deus, e assim vocês, meus queridos irmãos, cantando ao Senhor, cantai ao Senhor, cântico novo. Louvai o seu nome, porque somente o seu nome é engrandecido, glória ao Senhor. E isso é o que nós, a sua criação, as suas criaturas, fazemos desde o momento em que conhecemos essa formosa palavra, estes formosos caminhos do Senhor. Nós nos deleitamos em honrar ao nosso Deus e buscar o seu nome, achar
O verdadeiro caminho e seguir ele é o mais formoso que pode acontecer com o ser humano. Ler a Bíblia para começar a conhecer a Deus é o que traz satisfação, prazer e muita felicidade na vida. Então eu convido todos os homens e as mulheres, toda a humanidade, eu convido vocês para lerem a Bíblia. Para lerem esta Bíblia que eu tenho aqui, que diz Reina Valera, diz que a Bíblia diz que a antiga versão de Casiodoro de Reina de 1569, revisada por Cipriano de Valera em 1602 e outras versões, a última de 1960. Esta Reina Valera é a Bíblia que eu gosto de ler, mesmo que tenha palavras antigas que já não sejam mais usadas, porque a linguagem vai evoluindo. Mas, de qualquer jeito, para isso estão dicionários. Além disso, nós estamos lendo aqui constantemente e já Deus nos faz entender, compreender muito bem estas palavras. Então, isso aqui não é difícil de ler. Esta é a melhor Bíblia para meditar no Senhor. Se você o faz com todo o coração sincero, se você o faz com toda a reverência para o Senhor, então o Espírito Santo virá, desce sobre a sua vida e enche você do poder de Deus, enche você de alegria, de felicidade. Então eu convido vocês para que leiam a Bíblia, esta Bíblia, e busquem este caminho de Deus. Tentem achar a verdade de Deus. Porque isso que está acontecendo no mundo, eu sei que o Senhor está muito bravo. Deus está bravo com a humanidade, pela maldade, pelo pecado, pela idolatria. Porque há muita idolatria em todos os países onde nós vamos, tem idolatria. Sempre estão acreditando em santos, santas, em mulheres, em homens, dão nomes e sobrenomes a alguns deuses, acreditando nos mortos, nos demônios, adorando os demônios, fazendo muitos sacrifícios para os demônios. E o que dizer de muitas seitas onde honram ao diabo? Como Deus não vai ficar bravo? Como o Senhor não vai ficar bravo com a humanidade? Deus, neste momento, está fazendo que a humanidade entenda e a ciência entenda que Deus é mais poderoso do que a mesma ciência. A grande ciência que diz que Deus não existe. Mas olhem que Deus está dando para todos uma lição, falando que Ele existe sim. Ele existe sim. Porque toda essa epidemia que é em nível mundial, não tem ficado nenhum só país que não fique afetado por essa enfermidade, por essa doença, essa praga. O que eles vão dizer? O que eles pensarão? A ciência até o momento ainda não tem achado o remédio, a medicina para essa doença. Eles ainda não descobriram e com certeza não vão conseguir descobrir, porque é Deus quem vai tirar. E depois que Deus tire essa doença, tire essa praga, quando Deus diga até aqui, então é quando a ciência com certeza vai descobrir o antídoto. Mas de qualquer forma, isso é um chamado de atenção que Deus está fazendo para a humanidade, para que eles acreditem em Deus. A ciência deve reconhecer que existe um Deus poderoso. Isso é o importante. Acreditem nele e aceitem ele, porque do contrário Deus vai continuar ficando bravo e não sabemos até onde nós vamos chegar. Que Deus nos guarde e nos proteja, que Deus guarde e proteja os seus filhos e filhas, aos crentes, aos seguidores do Evangelho de Cristo Jesus, aos seguidores do Evangelho de Cristo, porque tem muitas pessoas que se chamam de cristãos, mas é que tem cristãos que não têm a Deus. Tem o título de ser cristãos, mas eles não têm a Deus, porque eles estão distorcendo a Bíblia, distorcendo a palavra do Senhor, misturaram a palavra do cristianismo com a idolatria e se chamam de cristãos e ao mesmo tempo são idólatras. Deus está bravo por causa disso. Então é por isso que eu falo de um evangelho verdadeiro.
Eu falo de um evangelho verdadeiro, desse evangelho que está aqui na Bíblia e que não tem ídolos, nem crenças, não tem estátuas, pinturas, santos nem santas, não se honram os seres humanos. Nós vamos ler aqui hoje, vamos estar meditando, irmãos e irmãs. Eu sei que nós às vezes precisamos de consolação, precisamos de palavras de consolo. Aqueles que estão desesperados nas suas moradias, nas suas casas, não fiquem desesperados, leiam a Bíblia, cantem para Deus e vocês vão ver que o desespero vai passar. E não fiquem angustiados, e hoje vamos estar lendo. Eu dizia que há muitas pessoas que querem um consolo, mas talvez hoje nós vamos aqui falar sobre alguns parágrafos de Romanos. Tem um Romanos pronto, e nós vamos estar meditando em Romanos, capítulo 1, desde o verso 16, e nós vamos ver que é algo forte. Sim, é algo forte o que o apóstolo Paulo está ensinando, mas é que o apóstolo Paulo foi um homem colocado por Deus, que Deus, o Senhor Jesus Cristo, revelou para ele o seu evangelho. O Senhor Jesus revelou o evangelho ao apóstolo Paulo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele não fala só porque ele quis falar. Ele fala porque Deus revelou para ele a doutrina, a palavra, o evangelho puro e verdadeiro. E entre essas coisas, revelou para ele aqui no capítulo 1, no verso 16, aparece que é algo muito forte, mas é necessário que nós relembremos, é necessário que nós meditemos, analisemos. De onde vem este castigo? Qual é a raiz desta doença que estamos vivendo, deste vírus, disso que estamos sofrendo neste momento? Vamos buscar a raiz disso, vamos buscar a origem. E está aqui neste capítulo. Então, não vamos nos sentir tristes de dizer, é que a irmã Maria Luísa é tão dura nas suas mensagens, ao invés de nos consolar, ela nos dá bronca, mas é que a bronca também para mim. Então, todos vamos receber bronca hoje. Vamos estar lendo Romanos 1,16. Diz assim: visto que não me envergonho do evangelho, diz o apóstolo Paulo. Visto que não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, ou os gentios. Porque naquela época, todos aqueles que não eram judeus chamavam-se de gentios, ou gregos, ou estrangeiros. Então o apóstolo diz que este verdadeiro evangelho é para aquele que crê. Se o judeu acredita, ele será salvo. E se o gentio, o grego ou o estrangeiro acredita, vai ser salvo também. Porque no evangelho, a justiça de Deus se revela de fé. Em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Já nós tínhamos dado um ensinamento sobre a fé, mas aqui neste momento, o apóstolo está falando que o evangelho é a justiça de Deus. Diz que se revela de fé, porque é por ouvir a palavra. Então, quando alguém ouve a palavra, como nós hoje que estamos falando, vamos aqui falar destes versos que falam sobre como achar a Deus, como o homem se afastou de Deus, ou como Deus também se afastou de nós, mas também como nós podemos nos aproximar de Deus. Vamos ouvir isso no dia de hoje, e aqueles que ouçam, aqueles que escutem, então vão começar a ter fé e acreditar. Então é por isso que diz se revela de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Em fé, aqueles que estão nas suas casas já sabem que sentadinhos, bem confortáveis, vocês estão ouvindo este ensinamento. Então diz que em fé, porque depois de ter lido e ouvido de Deus pela primeira vez, então nós continuamos
investigando, nós continuamos analisando, continuamos lendo a Bíblia para descobrir os mistérios de Deus. E quando eu vou lendo e na medida que eu vou aprendendo, eu vou entendendo mais, então isso significa que a minha fé vai aumentando, a minha fé vai acrescentando. Então é por isso que diz de fé em fé. Então, no verso 17 diz que o evangelho é a justiça de Deus. E não está falando aqui que para Deus ou que o evangelho do Senhor é estar fazendo festividades, festejos, estar celebrando o aniversário do Senhor, celebrando o aniversário do nosso Deus, celebrando o aniversário de homens e mulheres que viveram e fizeram alguma boa obra na vida. E isso a Bíblia não manda para que nós façamos. A Bíblia não diz em momento nenhum que nós estejamos fazendo festas e fazendo relembranças a todo ano, porque essas lembranças de cada ano é proibido pela Bíblia, na verdade. Deus é o mesmo hoje e ontem, ele não precisa de aniversário nem de relembranças, porque ele não teve princípio nem terá fim. Deus diz que os homens e as mulheres, todos os dias da sua vida, o que eles têm que fazer é reconhecer a Deus. Eles têm que buscar de Deus, louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor. Isso é o que temos que fazer. Isso é o que Deus tem mandado. Orar, cantar ao Senhor, louvar ao Senhor e fazer isso em espírito e em verdade. Porque Deus não é matéria. O Senhor Jesus Cristo não é matéria. Ele é espírito. E em espírito e em verdade tem que adorar Ele, buscar Ele. Nós o que fazemos é que às vezes fechamos os nossos olhos para que não sejamos distraídos pelas coisas que vemos na nossa frente e possamos nos concentrar bem na nossa oração, no nosso louvor para o nosso Deus. Mas nós fechamos os olhos é por causa disso, para não sermos distrações para nós mesmos, não porque Deus não esteja lá nos ouvindo, Deus nos está ouvindo. Se você quer orar com os olhos abertos, pode fazê-lo e Deus vai ouvir, mas com certeza você não poderá se concentrar bem no que você vai falar para Deus. Mas eu estava dizendo que Deus não quer lembretes, nem quer feriados, nem quer aniversários, nem nada disso. Isso é proibido por Deus. Isso é o que se chama de idolatria. As pessoas que estão praticando todas essas coisas, nós chamamos de idólatras. Eu vou sair um pouquinho do assunto, do que vamos ler hoje. Eu vou sair um pouquinho do assunto. Mas lembremos que Moisés, no deserto, como o povo estava pecando, ofendendo a Deus, Deus disse para Moisés, ele disse que construísse ou levantasse uma cruz de bronze, uma cruz, uma serpente de bronze, e ele disse, faz uma serpente de bronze. Por quê? Porque o Senhor tinha mandado uma peste, uma mortandade ao povo e estavam todos morrendo. Ele tinha mandado a peste de umas serpentes venenosas e diz que essas serpentes saíram e começaram a morder o povo, e eles morriam pelo veneno das serpentes. Houve muita mortandade, morreram milhares lá no deserto, e Moisés orou ao Senhor para que ele tirasse essa praga, para que ele tirasse essa mortandade, e o Senhor lhe disse, bem, então levanta uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para ela, então, vai ficar curado. Então, Moisés obedeceu a Deus e ele levantou essa serpente, colocou ela bem alto e disse ao povo, todos os que olharem para a serpente vão ficar curados e não vão morrer, mas aqueles que não olharem para a serpente vão morrer. Deus queria também provar ao povo na sua obediência, porque Deus prova a obediência e coloca muitas provas para nós para ver se nós obedecemos ou não. E diz que todo o povo queria ser curado porque já tinham havido muitos mortos, então eles olharam para a serpente e então já ficaram curados. Mas o que aconteceu, irmãos, mais para frente? O que fizeram com aquela serpente? O povo de Israel, com a sua tendência à idolatria, nós estamos falando do povo de Israel da antiguidade. Eles, com a sua tendência para a idolatria, vocês sabem o que começaram a fazer? Idolatrar aquela serpente. Idolatrar ela.
Como idolatraram ela? Diz que levavam ela para todos os lugares, levavam e onde eles chegavam, no lugar onde chegavam, eles faziam para ela como um altar para venerar os ídolos e as estátuas. Então lá eles faziam e carregavam sempre, e durou muitos séculos que essa serpente de bronze levaram ela para todos os lugares. E fizeram lugares especiais para a serpente e veneravam ela. Começaram a venerar a serpente de bronze. Até que houve um rei, que eu não me lembro se foi o rei Josias, que quando ele recebeu o seu reino lá em Judá, em Jerusalém, então diz que ele queimou essa serpente de bronze, queimou ela, fez ela virar pó, para castigar aqueles que estavam venerando ela e adorando ela, porque eles tinham se prostituído adorando essa serpente, tinham ido para a idolatria. E isso não agradou para Deus. Deus parabenizou e abençoou este rei Josias por ter feito essas coisas. Nós vemos assim, irmãos, que as pessoas do mundo vão atrás da idolatria para venerar objetos, coisas, seres que não têm por que serem honrados nem venerados e deixam de adorar a Deus. Eles deixaram Deus de lado. E que tristeza, irmãos, que as pessoas que se chamam de cristãs, os cristãos, porque eles falam da palavra cristãos e todos aqueles acham que estamos no mesmo grupo, mas não estamos no mesmo grupo, porque nós, sim, quando nós dizemos que somos cristãos, é os cristãos verdadeiros, que leem a Bíblia. Porque quantas coisas não têm venerado o cristianismo desde os seus começos? Vamos falar desde os começos do cristianismo, quando os apóstolos começaram a pregar o evangelho. E o que as pessoas fizeram naquele tempo? Começaram a venerar todos os santos e santas que houveram naquela época. Todos os cristãos ou todos os mártires que naquela época houveram e existiram, então começaram a honrar eles. Honrar a cruz, por exemplo, a cruz que o Senhor Jesus Cristo foi levado no Calvário. Mas se nós lemos a história bíblica, diz que essa cruz, ele não foi o primeiro que morreu numa cruz. Muitas pessoas na antiguidade, quando elas faziam crimes, então penduravam eles numa cruz e eles morriam desse jeito. Então o Senhor Jesus foi um deles. Então é por isso, aquele que cometesse um crime muito grave, hoje em dia um crime grande, grave, é pena de morte. Mas naquele tempo era a cruz, era morrer no madeiro. Lá, crucificado no madeiro, esse era o maior castigo para quem fosse muito criminal. Então, por isso o Senhor Jesus Cristo, fazendo-se criminal por nossos pecados, então morreu nessa cruz. Mas o que as pessoas fazem? Então, as pessoas adoram a cruz. Adoram a cruz ao invés de adorarem um Deus em espírito e em verdade. Ao invés de adorarem ao Senhor, que Ele está lá perto de nós, que é tão poderoso, que nos ouve e nos vê. E assim, irmãos, adorando os santos e as santas, então depois começaram a venerar todos os santos e santas e todos os mártires que houveram. E aí se esqueceram de Deus, se esqueceram da verdade de Deus. E isso é o que nós vamos ler. Isso eu vou deixar até aí e nós vamos continuar aqui no 18. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se conhece é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois suas coisas invisíveis, seu eterno poder e sua divindade ficam claramente visíveis desde a criação do mundo, sendo entendidas por meio das coisas feitas, de modo que não tenham desculpas. Portanto, tenho conhecido a Deus, diz que é a humanidade desde o começo, desde Adão e Eva, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, tornaram-se vãos em seus pensamentos, e seu coração insensato se obscureceu. Isso é verdade.
o seu coração insensato, eles ficaram vãos, eles acharam que eram mais sábios, eram mais inteligentes e começaram a trocar a glória de Deus. Deixaram a Deus de lado por fazerem outras coisas, diz no 22. Professando serem sábios, tornaram-se nécios e mudaram a glória do Deus incorruptível. Fiquem atentos neste verso. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Por quê? Porque fazem uma estátua, dizendo que esta é a imagem de Deus ou de Jesus. Dizem. E é corruptível por quê? Porque em qualquer momento, se vem um tremor e cai, quebra. Porque é de gesso, de pedra, bem, porque é de madeira, vem um incêndio e fica queimado. E diz, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Um quadro, o que é? Um quadro, com o tempo, a pintura acaba caindo, acaba se gastando, ou vem um incêndio e acaba sendo queimada, tudo se destrói. E diz que isso o homem fez desde o começo, desde Adão e Eva, isso começou, isso não é de agora, isso vem desde Adão e Eva, quando se multiplicaram na terra. Quando já tinham milhares de habitantes que começaram a pecar e a se afastarem de Deus, do verdadeiro Deus em espírito. E é por isso que este verso, tomara que nós decorássemos no nosso coração e na nossa mente, e diz, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Eu sei que os irmãos e as irmãs da igreja que estão me ouvindo, eles já sabem e entendem esse ensinamento, mas como eu também sei que há muitas pessoas que querem aprender de Deus, então temos que abrir os olhos para que vocês aprendam de Deus. Se você quer ser feliz, abre os seus olhos, abre os seus ouvidos e ouça este ensinamento. Mude e você vai ver que Deus vai lhe dar a felicidade, a paz e a saúde, vai lhe dar a vida eterna, glória a Deus. Então diz, e também o faço para que os irmãos virem mestres e mestras no ensinamento. Continuo lendo. Diz, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem que é corruptível, destrói, queima, quebra. De aves também. Quantas aves estão adorando no mundo? No mundo há muitos lugares onde adoram as aves. É um Deus. De quadrúpedes. Quantos quadrúpedes no mundo há onde as pessoas estão venerando eles como se eles fossem deuses? E de répteis. Quantos répteis, como o dragão, a serpente e outros, rãs, sapos, que estão venerando como se fossem deuses e veneram eles. E rezam para eles e pedem para eles e fazem tantas coisas, porque esses são os seus deuses. Esses foram os deuses que os primitivos, com a ajuda do diabo, começaram a se afastarem de Deus e a mudar a glória de Deus por todas essas coisas que eles estavam enxergando, que eram visíveis, porque como eles não conseguiam enxergar a Deus, então disseram, não, este pedaço de madeira que eu estou vendo aqui, eu vou honrar, porque pelo menos eu consigo enxergar esse pedaço de madeira. Eu não vejo Deus. Era isso que as pessoas diziam, eram essas as suas justificativas. E no verso 24 diz, por isso também Deus os entregou à imundície. Então olhem o castigo de Deus. Desde o começo, este castigo que nós vivemos hoje vem desde o começo. Porque diz que também Deus os entregou à imundície e às concupiscências de seus corações, para a maldade dos seus corações. Como eles tinham maldade no coração deles, então Deus entregou eles para que eles continuassem fazendo mais coisas ruins, continuassem acreditando em tudo e fazendo coisas ruins. Se afastem, dizia o Senhor. Para desonrarem seus corpos entre si. Então olhem que também, além dessa idolatria de estarem adorando demônios, mortos, répteis, quadrúpedes, seres humanos, fazendo estátuas, fazendo imagem de seres humanos e adorando e venerando,
Além disso, também diz que eles começaram a desonrar em seus corpos. E quem ensinou isso para eles? O diabo ensinou para eles. Desde quando? Desde Adão e Eva, desde quando a terra começou a se multiplicar, desde aí começou tudo. E o que fizeram aqui com os seus corpos? Diz, no 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honrando e dando culto às criaturas no lugar do Criador. Isso é verdade, porque tudo isso, desde aquela época até o dia de hoje, nós vemos que está se rendendo culto mais às criaturas do que ao nosso Deus. Isso é em cada povo e para cada coisa há um Deus. O Deus da chuva, o Deus do trovão, o Deus do amor, o Deus da semente, o Deus das flores, o Deus das colheitas, o Deus que chove, que não chove, etc. Assim são todos os deuses que há em muitos lugares do mundo. E diz que dando culto às criaturas no lugar do Criador, que é o nosso Deus que fez o universo, e diz que ele é bendito eternamente. O 26. Por isso é que Deus ficou bravo. Deus os entregou às paixões vergonhosas. Então, irmãos, olhem, Deus entregou a humanidade, ou vamos dizer, nos entregou, diz, às paixões vergonhosas. Pois até suas mulheres mudaram o uso natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Diz. Bem, então, as mulheres diz que mudaram o uso natural? Porque é contra a natureza. Então, já não era mulher com homem, como casal, mas mulher com mulher. Mas por que isso aconteceu? Porque o diabo entrou em todas essas pessoas que foram cheias de necessidades, foram cheias de vaidade e foram cheias de pensamentos errados para levar a contrária a Deus. E começaram a pensar e a fazer coisas erradas que não tinham que fazer. E é por isso que Deus entregou eles para fazerem coisas ainda piores. E assim Deus tivesse motivo para castigar eles. Porque o Senhor está buscando motivos para castigar a humanidade. Ele ensinou para eles a verdade e o caminho, mas como eles não fizeram, então entregou eles para que fizessem piores maldades. E dessa forma, Deus estaria cobrando deles, chamaria eles para cobrar deles. Então, isso é o que Deus tem feito com a humanidade. E diz o 27, e de modo semelhante, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em seus desejos lascivos uns para com os outros, cometendo atos vergonhosos, homens com homens e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. E tudo isso quando aconteceu? Antes, na época de Adão e Eva. Por que Deus ficou bravo quando Noé, na época de Noé, Deus disse para Noé que ele construísse um arca para que ele e a sua família fossem salvos, porque Deus iria destruir todas aquelas pessoas que estavam vivendo em pecado e maldade, fazendo coisas horríveis diante de Deus. Então Deus mandou um castigo e uma maldição, quase. O Senhor, o que ele fez foi mandar maldições, e a maldição é que Deus entregou todas aquelas pessoas para a imundície e a concupiscência dos corações deles, das mentes deles. E é por isso que nós todos hoje somos vítimas. Temos sido vítimas, todos nós temos sido vítimas de todo esse pecado que existiu naquela época, desde a criação do homem. E Deus mandou esse castigo e essa maldição, e nós temos sido vítimas, caindo nós também, nos mesmos pecados, nas mesmas fraquezas da carne, nos mesmos erros, caindo naquilo e caindo também nas maldições que Deus deu naquela época. Então, todos nós, toda a humanidade, temos sido vítimas deste pecado, disso que o diabo fez no começo. Mas então, claro, nós olhamos a misericórdia de Deus, nós vemos a misericórdia de Deus, e nós, os que temos sido já resgatados, porque realmente muitos de nós já temos sido resgatados de todas aquelas coisas. Mas o que faz falta agora?
Bem, mais pra frente vamos falar disso porque eu vou terminar de ler. Todo o castigo, as maldições, o que o homem fez no começo, o que temos herdado porque nós herdamos tudo aquilo. Mas qual é a solução? E diz aqui no verso 28. E como eles se não importaram com o conhecimento de Deus, a humanidade, vamos dizer, aqueles homens e mulheres desde Adão e Eva que começaram a pecar, porque o diabo ensinou para eles como pecar e como que eles tinham que fazer para ir contra Deus. E diz, e como eles, aqueles seres humanos, se não importaram com o conhecimento de Deus, Deus os entregou uma mente reprovada para fazerem coisas que não convêm. Então, já a mente dessas pessoas é uma mente que não pensa, não medita, não tem raciocínio, já não tem sensibilidade, já não tem sentimentos, nem pensamentos, já é uma pessoa como se fosse doida, esquizofrênica. É isso. É nisso que Deus entregou a humanidade. É nisso que Deus nos entregou, a todos aqueles primitivos, e nós herdando todas essas coisas. E diz aqui, que eu vou repetir o 28. E como eles se não importaram com o conhecimento de Deus, Deus os entregou uma mente reprovada para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a injustiça, fornicação, perversidade, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, insolentes, orgulhosos, jactanciosos, inventores de maldades, desobedientes aos pais, nécios, desleais, sem afeição natural, implacáveis, impiedosos. Para que eu vou explicar cada pecado, cada imundície, cada fraqueza, cada ato vergonhoso que começou desde aquela época a ser praticado para ofender a Deus, para não dar a honra e a glória a Deus, mas para se afastarem de Deus e fazerem melhor, que Deus ficasse bravo com as suas criaturas, que Deus ficasse bravo com a humanidade, com aqueles seres que ele tinha criado com a sua própria mão, quando diz que Deus fez o homem e fez ele para a sua honra, para o seu louvor, para a glória do Senhor. Diz isso, que essa foi a finalidade, esse foi o propósito divino de ter criado o homem e a mulher, era para que o homem e a mulher honrassem, glorificassem e louvassem ele, assim como os anjos no céu fazem, que louvam e glorificam a Deus dia e noite. Mas então esse inimigo, o diabo, que saiu de lá, do Éden, quando Deus expulsou ele do paraíso por ter feito pecar Adão e Eva, esse inimigo entrou nos corações destes homens e destas mulheres para fazer todo esse tipo de pecado. Por isso que Deus teve que mais pra frente primeiro destruir eles com o dilúvio, quando Deus mandou o dilúvio, que diz que choveu sobre a face da terra. E agora eu acho que a ciência está começando a acreditar nisso, não é? Porque a ciência diz que isso é mentira, que Deus fez um dilúvio, isso é mentira, que não choveu na terra e que todos morreram pelo dilúvio, que somente Noé foi salvo por estar na arca. Isso é uma mentira, uma fantasia. Eu acho que agora eles devem começar a acreditar. Isso é verdade. Foi verdade que existem coisas sobrenaturais que a mão do homem não pode dirigir, não pode manipular, não pode mandar, não pode dar nem tirar a mão do homem. Então agora eles vão dizer, eles vão ter que acreditar que houve dilúvio. Eu falo, quando Deus fez o dilúvio, quando Deus mandou ele para destruir os milhares de habitantes que tinha e destruiu eles todos com o dilúvio, morreram afogados. Todos morreram por esse pecado, por esses pecados que eu aqui acabei de falar, que eu gostaria que depois vocês voltassem a ler com o tempo. E então, Deus
mandou o dilúvio, mas as pessoas dizem que depois de Noé, a sua família se multiplicou novamente, se multiplicou a terra ficou povoada e continuaram os habitantes e o diabo começa novamente a forçar eles e a ensinar eles que eles pecassem, ofendessem a Deus e fizessem as coisas contra a vontade do Senhor. E aconteceu assim. Quando isso já estava acontecendo, diz que houveram 2 cidades, Sodoma e Gomorra, que Deus castigou elas pela maldade delas. Essas cidades de Sodoma e Gomorra eram caracterizadas pela idolatria, pela feitiçaria, pela bruxaria, por serem espiritistas, por terem homossexualidade, lesbianidade e orgias e tudo que o diabo conseguiu ensinar para eles. Diz que essas 2 cidades eram especialistas nesses assuntos de maldade, de pecado. Deus ficou tão bravo com essas 2 cidades que diz que tirou um justo que tinha lá, ao servo dele que vivia numa dessas cidades, tirou ele e o Senhor queimou essas 2 cidades, destruiu elas, caiu fogo do céu, granizo e destruiu as 2 cidades. Ah, mas como Deus não existe, como é mentira que Deus existe? Então a ciência diz que Deus não existe, que essas são mentiras, são fantasias. Não são fantasias. Olhem o que estamos vivendo agora. Olha a situação na que estamos vivendo agora tão difícil, onde muitas pessoas até vai ficar louca por ficar trancada num apartamento pequenininho de 2x2, 2,50 por 2,50, confinados, e as pessoas vão ficar desesperadas e quem sabe quantas pessoas doentes da cabeça vamos ter depois. Por quê, irmãos? Pelo pecado daqueles primitivos, daquelas pessoas primitivas que nós acabamos herdando todas essas coisas, e a maldição e castigo que Deus deu para eles naquela época tem caído sobre nós até o dia de hoje. A humanidade tem crescido, as gerações vêm, mas todos vêm com o mesmo pecado, com as mesmas fraquezas, e ninguém quer reconhecer a Deus, ninguém quer buscar a Deus. Então aqui o Senhor, por causa disso, ao destruir Sodoma e Gomorra, é quando Deus levantou os mandamentos da lei dele. Usando Moisés, ele mandou os seus mandamentos da lei e colocou proibições a todos esses pecados, a todas essas perversidades, avariças, maldades, enganos, murmurações, aqueles aborrecedores de Deus, insolentes, orgulhosos, etc. Deus colocou um freio, uma lei escrita, para que quem cumprisse fosse salvo, fosse abençoado, aquele que não fosse castigado. E então, nessa lei é a que nós chegamos aqui. Aqui, por exemplo, no verso 32 diz: os quais, apesar de conhecerem o julgamento de Deus sobre os que praticam tais coisas serem dignos de morte, não somente as fazem, como também se comprazem com os que as praticam. Então, o que tem acontecido conosco no dia de hoje? Nós, depois de termos a lei de Moisés, que foi para um povo exclusivamente, e nós, os gentios, nós, os estrangeiros, não tínhamos direito a nada porque estávamos excluídos do povo do Senhor, éramos excluídos, mas Deus, na sua misericórdia, Ele teve misericórdia e recolheu-nos. Quando Ele nos recolheu? Ele nos recolheu quando o Senhor Jesus Cristo veio na terra pregar o seu evangelho para dar essas boas novas e ensinar a palavra e o caminho da verdade e dizer para as pessoas se arrependerem. Ele disse: se arrependam. João Batista pregava e dizia: se arrependam porque Deus vem, Deus vai vir e vai estar no meio de vocês. E se Deus vem e acha vocês vivendo no pecado, Deus vai destruir vocês. Então se arrependam porque vem o Salvador. E quando Ele venha, Ele quer achar corações limpos, corações dispostos a acreditarem no Senhor, dispostos para servir Ele. Foi esse o grande trabalho que João fez e o Senhor Jesus Cristo veio na terra. Deus mesmo diz que o próprio Deus virou carne, virou ser humano por um instante, por um momento, que foram 33 anos. Esse foi o momentinho de Deus. 33 anos que Ele virou carne para estar habitando com os seres humanos e nos ensinando o seu evangelho perfeito, o seu evangelho verdadeiro. E então o Senhor veio e achou todas essas pessoas praticando todas essas coisas, vivendo desse jeito tão desordenado. E o Senhor Jesus lhes disse: não pequem mais.
Acreditem em mim, acreditem que eu sou o Filho de Deus, eu sou o caminho que leva para a vida eterna, eu sou o único intermediário entre as pessoas, entre o ser humano e Deus, sou eu. Então acreditem em mim, porque eu vou limpar vocês. E se os seus pecados forem vermelhos como o sangue, vão ser brancos como a neve, vão ficar embranquecidos, assim serão os seus pecados. E eu não vou olhar mais para os seus pecados, os pecados que você tinha, não, eu não vou olhar mais para eles, porque estão as maldições lá. E então todas as pessoas têm sido vítimas dessas maldições, e é por isso que todos estão pecando, por isso todos são culpáveis, mas eu vou libertar eles e vou curar eles, e vou dar a vida eterna para eles. E é assim como o Senhor, muitos acreditaram nele, formou os apóstolos deles, ele começou a formar a sua igreja, e Deus começa a dar poder para os seus apóstolos e ensinar a eles o que tinha que ser feito uma vez que ele subisse para o céu, para a sua vida espiritual de sempre. Então, é essa a solução. Vamos achar soluções para esses flagelos, para essas maldições que vêm desde Adão e Eva. E a solução é que nós reconheçamos que estamos pecando ou que estamos fazendo maldade. Reconheçamos que é maldade ficar bêbado, que é mal. Diz que a deslealdade, os inventores da desobediência, os homicidas, aqueles que fornicam, aqueles que são cheios de inveja, aqueles que sequestram todas as pessoas. Reconhecer que isso é ruim perante Deus, que os nossos corpos sejam limpos, que se os nossos corpos têm essas fraquezas que nós acabamos de ler aqui, que diz que a mulher deixou a natureza e o homem também, então dizer, Senhor, eu não tenho culpa, Senhor. Não é a minha culpa de eu ter nascido assim, eu nasci assim, porque eu acabei herdando dos meus ancestrais, eu herdei da minha família. É o único que eu lembro da minha família, dos meus ancestrais. Eu herdei tudo aquilo, Senhor. Então eu não tenho a culpa de ser assim. E aqueles que estupram, e aqueles que fazem adultérios e são irresponsáveis, Senhor, não é minha culpa de ser assim. Eu nasci assim, com esses demônios, com esses espíritos. Agora tu, Senhor, o que vais fazer comigo? Vais me perdoar? Vais me libertar? O Senhor vai dizer, eu vou te perdoar, vou te limpar, vou tirar isso de você. A alguns, Deus tira isso no momento, imediatamente. Mas outros, o Senhor demora em mudar a vida deles, a situação deles, porque o Senhor espera também que a pessoa faça o seu esforço, que a pessoa, homem ou mulher, reconheça que isso que vive e sente é ruim. É isso. Então, quando ele reconhece é que isso que eu vivo e sinto é ruim, então eu tenho essa tendência, eu tenho a tendência de me suicidar. Ah, não, Senhor, eu tenho essa tendência de me suicidar, mas eu não quero fazer isso, porque isso é pecado perante ti, te ofende. O que eu faço, Senhor? Então o Senhor diz, eu vou te ajudar porque você reconheceu o seu erro, a sua falta, a sua fraqueza, e como você reconheceu, então eu vou te ajudar, eu vou te limpar, eu vou te libertar, e eu não vou permitir que continues desse jeito. Me segue e me clama que eu vou te dar a felicidade o dia que você menos espere. E é isso, nós temos que reconhecer perante Deus os nossos erros, as nossas fraquezas, ao invés de nos justificar e dizer, não, é que eu não tenho a culpa, eu nasci desse jeito e eu sou assim e assim eu vou ficar. Não, isso é se justificar. Nós temos que reconhecer e dizer para o Senhor, sim, eu sou infeliz na minha vida porque eu nasci desse jeito e acabou me acolhendo todas as maldições que tu deste para esses ancestrais, você deu maldições e eu estou pagando, eu estou sofrendo as consequências disso, Senhor, mas agora que eu te conheço, agora que eu estou lendo a Bíblia e que te conheço porque eu tenho ouvido a profecia, eu tenho ouvido as pessoas que têm sonhos, que têm visões, que tu falas com elas e fazes milagres para elas e fazes curas e prodígios, que consolas e dás de comer para as pessoas que precisam. Quantas pessoas hoje em dia têm recebido a sua comida, a sua cesta básica, porque Deus prometeu para eles. É bonito. Então, Senhor, eu tenho visto isso e desse jeito que eu vi, Senhor, eu preciso que me ajudes a mudar
porque sei que tu és um Deus poderoso, que tu és um Deus grande que vive. És um Deus real, que não é somente uma fantasia, um mito, uma lenda, não. Tu és verdadeiro, verdadeiro. E essa Bíblia é a riqueza que Deus nos deu a nós, os seres humanos. Glória ao meu Senhor. Porque com essa Bíblia, quando um homem ou uma mulher lê com todo o seu coração, o Espírito Santo, o Espírito de Deus vem, pega ele, dá felicidade e paz e abre o seu entendimento, e a pessoa entende e compreende a doutrina do Senhor, compreende a doutrina do Senhor. Então é um convite que eu faço para todos vocês, e aqueles que se considerem que têm essas fraquezas, não se sintam ofendidos, porque como eu estou dizendo para vocês, foram maldições desde o começo, as maldições que Deus deu para as pessoas, porque elas se afastaram de Deus, os nossos ancestrais, desde Adão. Então hoje há uma solução. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, e não o cristianismo. Esqueçam-se do cristianismo, porque isso é falar num termo geral. Falar de cristianismo é falar de uma coisa geral. Há muitas pessoas que dizem que acreditam, eu acredito em Cristo, eu sou cristão, mas jamais praticam ele, porque nunca conheceram a Deus. E nunca conheceram a Deus, mas disseram que são cristãos porque desde a sua casa, os seus pais falaram para eles que eles eram cristãos. Por que você é cristão? Porque os meus pais disseram que nós somos cristãos. Você conhece a Deus? Não conheço a Deus. Você tem ouvido falar que é um Deus vivo, real, que fala? Não, eu nunca ouvi ele. Que talvez isso para mim é uma loucura. Então, você não conhece a Deus, nem o caminho da salvação, nem o caminho da vida eterna. Então, eu convido você para ler a Bíblia com todo o seu coração e clame a Deus e diga para Ele, Senhor, me coloca no caminho correto, no caminho que me leva para o lugar onde Tu te manifestes. Porque Deus se manifesta entre os seres humanos. Glória ao nosso Deus. Deus tem se manifestado no meio de nós. A Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional tem tido esse privilégio que Deus se manifesta com todos os seus crentes que assistem à igreja. Glória ao nosso Deus. E peçam a Deus que leve vocês para o lugar verdadeiro, e vocês vão ver como Deus vai levar para a congregação que Deus está formando e vai abençoar você, vai tirar todos esses pecados, essas fraquezas, vai perdoar você, vai dar vida eterna e saúde e felicidade. Glória e honra ao nosso Deus. Vamos estar orando ao nosso Pai Celestial, ao nosso Deus. Vamos orar. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Padre mío. Tú que hiciste a Adán y a Eva. Cuando nosotros leemos en la Biblia, Padre, los principios, los primeros capítulos de Génesis, que tú, Señor, permitiste escribir cuando tú hiciste al hombre. Y, Señor, también cuando tú les dabas indicaciones de cómo tenían que usar la naturaleza para vivir, para sobrevivir, les enseñaste todo al hombre, Señor. Enseñaste la arquitectura, la ingeniería, enseñaste todos los métodos y todas las carreras y todos los oficios les enseñaste para que ellos vivieran felices, porque tú querías reinar en medio de unos seres humanos, materia. Pero Padre Santo, el enemigo lo impidió. Pero Señor, hoy que ese enemigo ha estado por siglos de siglos, por miles de años trabajando con la humanidad, apartando a la humanidad de ti, convirtiendo a la humanidad en tus enemigos. Nosotros hoy que te hemos conocido, Padre, te conocemos, mi Señor. Qué hermoso es. Qué felicidad es sentir la presencia tuya en nuestro corazón, en nuestra vida. Por eso hoy, Señor, queremos que toda nuestra gente que nos escucha, parientes, vecinos, amigos, quien quiera que sea, personas, oidores, que nos están escuchando, que ellos también tengan esta experiencia tan bonita, tan maravillosa que nosotros hemos vivido contigo, Señor. Que ellos también sientan la presencia del Espíritu Santo, que ellos sientan la presencia tuya, mi Señor. Que tu mano poderosa esté con ellos. ¿Por qué no, mi Señor? Dales sueños, dales visiones también a ellos. Háblales, mi Señor, y verán que ellos también van a cambiar de opinión. Y te van a buscar, y te van a alabar, y te van a glorificar, porque tú eres digno, mi Señor.
Gracias, mi Padre. Gracias, mi Padre. Este es tu amor, esta es tu misericordia, este es tu perdón, mi Señor. Apiádate de ellos, mi Señor, que ellos vivan experiencias espirituales, aquellos grandes, aquellos poderosos, aquellos gobernantes, aquellos cabezas de ciencia, aquellos inteligentes y sabios. A ellos, Señor, dales una revelación también, Padre. Muéstrales el camino. Muéstrate a ellos, mi Señor, que por lo menos ellos te reconozcan que tú existes. Sí, mi Padre Celestial, para ti no hay nada imposible. Tú lo puedes, mi Señor. Si quieres, lo puedes hacer, Padre mío. Si tú no quieres, porque esa es tu voluntad, mi Señor. Nosotros, ¿quién somos, Señor, para decirte lo que tienes que hacer? Solamente te suplicamos, solamente te imploramos, Padre mío. Tú lo sabes, mi Señor, que todo, Señor, se va en imploro y en súplica. Gracias, Padre mío, gracias, Señor. Gracias, eterno Dios. Te alabamos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria y la alabanza. Tuyo es el reino, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Y en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te alabamos, te pedimos, Señor, te hacemos todas estas peticiones, mi Padre. No sin antes, Padre mío, pedirte también por aquellos que están enfermos, por todos los enfermos, no solamente los enfermos de este virus. Señor, extiende tu mano poderosa por los que están enfermos de este virus y también por los que tienen enfermedades incurables, enfermedades de toda índole en sus cuerpos. Extiende tu mano poderosa y dales sanidad. Y a los que están sufriendo de espíritus inmundos, de tormentos por demonios, por brujería y hechicerías, libértalos, guárdeles y protégeles, Señor, para que no se vayan a desquiciar, para que no se vayan a volver esquizofrénicos. Señor, liberta y reprende todos estos espíritus malos y dale felicidad, dale paz a estos seres que tanto lo necesitan, Padre mío. Tu amor y tu misericordia, Padre, con ellos. Susténtales con lo mejor que tú das. Susténtales con lo mejor del trigo, dice tu palabra. Y eso significa que susténtales con su comida, que nada les falte. Que tengan salud, que tengan su comida y que nada les falte, mi Señor. Pero que ellos te reconozcan y te alaben y te busquen con sinceridad. Gracias, mi Dios, mi Rey. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe. Un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu. Y este es el Consolador. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo y un solo espíritu. Y este es el Consolador. Glória ao meu Senhor, agradecemos ao Senhor. Que meu Deus abençoe todos. Muitos abraços para todos vocês, Deus os abençoe.